Olá, salve! O Flamengo derrotou o Botafogo por 1-0 no Maracanã com um gol marcado no último minuto da partida. Vamos contar como foi o clássico do Maracanã, mas antes aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. O clássico do Maracanã, com quase 50 mil pessoas, não foi tecnicamente bonito. Não foi tecnicamente um jogo de plástica, de grandes jogadas, de grandes oportunidades, de muita emoção. Foi um jogo bem disputado, com muita entrega. São dois times ainda em arrumação. Os próprios técnicos fizeram questão de dizer isso ao final da partida nas suas coletivas. Tite do Flamengo e o Thiago Nunes do Botafogo. Acho o Botafogo ainda mais em construção do que o Flamengo, porque o Flamengo tem uma base do ano passado. A defesa é a mesma. Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Os dois volantes são os mesmos, o Pulgar e o Gerson. O Arrascaeta, o Cebolinha e o Pedro também estavam no time do ano passado. Entrou o De La Cruz, que tenta ser aquele homem de construção pelo lado direito, e eventualmente sai Cebolinha, entra Bruno Henrique, sai Pedro, entra Gabigol, e o Luiz Araújo, que está entrando pelo lado direito para dar mais profundidade, mais força ofensiva pelo lado do campo, no lugar do De La Cruz. Aliás, quando ele entrou, o time do Flamengo melhorou no segundo tempo. De La Cruz ainda não estreou. Ainda é um jogador, a gente pode entender, em fase de arrumação, em fase de adaptação ao Brasil, ao clima, à comida, aos deslocamentos, enfim, e aos próprios companheiros de equipe. Pelo lado do Botafogo, o time é todo em construção, a defesa é toda nova. O Matheus Ponte fez um primeiro tempo muito tímido, no segundo tempo se soltou, marcou bem, chegou ao ataque. Os dois zagueiros, Halter melhor do que o Barbosa. O Barbosa no chão, com bola no chão, é muito complicado, faz faltas demais perto da área, mas é bom nas bolas aéreas, 1,90 m de altura. E foi exatamente quando ele saiu machucado, por causa de uma pancada que ele sofreu, por um erro dele. Tudo bem que foi um escorregão, ele se chocou com o Luiz Araújo, levou um cartão amarelo e acabou ficando com uma pancada que pode até ser alguma coisa mais séria, uma fissura de costela, alguma coisa assim. Quando ele saiu e entrou Bastos, foi exatamente na posição dele que saiu o gol do Flamengo aos 49 do segundo tempo. Na lateral esquerda é o mesmo Hugo. O meio de campo ainda tem os jogadores do ano passado, mas com uma formação diferente, o Danilo Barbosa, o Tietê e o Marlon Freitas. Marlon Freitas não sabe direito se ele é um jogador de marcação defensivamente para ficar ali na frente dos zagueiros ou se ele pode atacar. E o Tietê é melhor solto ali no meio do campo. Agora o técnico entendeu isso, até porque ganhou o Matheus Ponte para jogar de lateral, e vem aí o Damian Soares, com 35 anos, parece um jogador experiente e melhor tecnicamente do que o Matheus Ponte. E lá no ataque entrou o Luiz Henrique, mostrou qualidade, acho que fez uma boa estreia, mas teve que ajudar muito o setor de marcação. Ele saiu do jogo substituído aos 46 minutos do segundo tempo. Um minuto antes ele tinha salvado uma bola de cabeça na área do Botafogo, porque o Flamengo no segundo tempo se fartou de fazer cruzamentos altos na área do Botafogo, e o Botafogo ganhou todas, com exceção do lance do gol. Tiquinho no ataque ainda está devendo, teve uma chance de gol a partida inteira aos 15 minutos do primeiro tempo, bola cruzada pelo Hugo, que ele no segundo pau por trás da zaga do Flamengo chegou batendo, e o goleiro Rossi fez a sua única grande defesa da partida. E o Júnior Santos, pelo lado esquerdo, ele é um jogador que parece, ele tenta tudo na base da força, da disposição, da vontade, da trombada, levou o cartão amarelo, mas tecnicamente ainda deixa a desejar. Acho o Vitor Sá mais efetivo do que ele tecnicamente, mas o Jefinho vai ser o dono da posição quando voltar da contusão. Talvez o Botafogo melhore nessa formação com o Jefinho de um lado, Luiz Henrique do outro, provavelmente vai melhorar. Então, de fato, são dois times em construção e o jogo merecia um empate. O justo da partida seria o empate de 0-0 ou de 1-1. O Flamengo teve uma chance com o Luiz Araújo, que o goleiro Gatito salvou. O Botafogo teve uma chance com o Tiquinho, que o goleiro Rossi defendeu. Teve uma outra chance com o Luiz Henrique num chute forte de longe, que passou por cima. Enfim, o empate talvez fosse o resultado mais justo, mas a sina que persegue o Botafogo aconteceu de novo. O raio caiu de novo no mesmo lugar.
No último lance da partida, a Arrascaeta prepara uma jogada para o Ayrton Lucas, perto ali do lado esquerdo do bico da área, e ele, sem nenhuma marcação, ninguém chegou para pressionar o cruzamento, ele teve liberdade para cruzar a bola na área. E aí falhou o Gatito Fernandes, que sai do gol para socar a bola e perde no alto para a cabeçada de Léo Pereira. Um goleiro não pode nunca, com as mãos, perder uma disputa de bola no alto contra um atacante, um zagueiro adversário. E o Léo Pereira, que está numa fase muito boa, confirmou isso, fez o gol da vitória aos 49 minutos do segundo tempo. O Flamengo pulou na tabela de classificação para frente do Botafogo. O Flamengo só tem mais um clássico pela frente, que é contra o Fluminense na última rodada, na penúltima rodada, e o Botafogo ainda tem que enfrentar o Vasco e o Fluminense. O Vasco tem que enfrentar o Fluminense e o Botafogo, e o Fluminense tem ainda que fazer os seus 3 clássicos, o primeiro deles na próxima quarta-feira contra o Vasco da Gama. O campeonato ganha emoção nessa reta final da fase de classificação para que 4 equipes se classifiquem para decidir o estadual. Aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e eu vou deixar você na cara do gol. Até a próxima!